do mais, as ministras e ministros designaram para 10 de março de 2026 sessão do Pleno do Superior Tribunal de Justiça para deliberar sobre as conclusões da Comissão de Sindicância. Serrano, tem aí um começo de uma decisão importante também para a justiça brasileira nesse caso, né? Eu acho que, no momento, a justiça está muito sob ataque. Uhum. E não só, vamos dizer, críticas adequadas, mas sob ataque destrutivo. Uhum. E, nesse momento, esse tipo de situação é muito ruim. Bem, é sempre ruim, né? Nesse momento, é sempre péssimo, né? Mas é que agora, realmente, é um momento ainda mais sensível, né? Então, eu acho que tem que se investigar com todo o direito de defesa, tal, mas as acusações são gravíssimas. E tem que investigar com os direitos que ele tem como um cidadão. O afastamento da função é algo permitido pela ordem jurídica. Aliás, qualquer servidor público é comum isso, você ter a abertura da investigação administrativa e, paralelamente, ter o afastamento da pessoa. É algo que ocorre de forma muito cotidiana mesmo. Né? Então, não vejo nada de ilícito no afastamento dele, acho. Né? E eu não conheço em detalhe depoimentos, nada disso. Creio que, como a gente está falando aqui de todo um conjunto de ministros que decidiu dessa forma e que tem conhecimento do caso, obviamente, deve ser uma decisão correta. Uhum. Perfeito. Pedrão, tem bastante pergunta para o Serrano. Vamos lê-las aí um pouquinho, meu caro? Me coloca na tela. O Pedrão está aqui. Pá, eu ia falar, me coloca na tela, que eu tô gravando o corte aqui. Beleza. Deixa eu pegar aqui as perguntas do pessoal, mas tá pouco superchat ainda, hein, gente? Vamos caprichar aqui. O Gilberto Cruvinel pergunta: Doutor Serrano, meu pai se aposentou em 1980 pelo teto com 10 salários mínimos. Hoje minha mãe recebe pensão dele de menos de 3 salários mínimos. O Brasil faz isso. É uma tragédia isso. Olha, se tem uma crítica, que essa sim eu faço, intensa ao Supremo Tribunal Federal e a todo o sistema de justiça, são as decisões de exceção que têm erodido os direitos sociais, previdenciários, etc., no país. E a política, em geral, de achar que a Previdência é o depositário de tudo. Né? Pô, olha a dívida pública brasileira, mas olha o serviço da dívida pública brasileira, o quanto que esses bancos, meia dúzia de banco, leva quase metade do orçamento público. E, no fim, a conta só sobra para aposentado, para pensionista, pô. Trabalhou a vida inteira, pô. Que não está recebendo nenhum favor, pagou por isso. A correção dos valores que depositam dos nossos salários é ridícula. É ridícula. E não precisa pagar como o Banco Master estava pagando o CDB, não. Aí é muito criativo. Não, né? Mas é o mínimo de decência. É indecente a remuneração do dinheiro depositado em fundo de garantia, em esses depósitos públicos de previdência. Né? E vejam, uma viúva receber a aposentadoria que seu marido recebia em vida é um direito mínimo. As pessoas pagaram por isso. Não é nenhuma dádiva do Estado. Né? E outra, se fosse dádiva, tem que ter mesmo, porque tem que ter mecanismo de solidariedade social. Né? Agora, você tem aí Kiko, até pouco tempo atrás, antes de serem obrigados pela Receita a retirar o dinheiro, o pessoal que tinha dinheiro em banco não queria distribuição de lucro, os banqueiros. Porque ganha mais dinheiro deixando o dinheiro no banco do que aplicando em qualquer outra coisa como nós. Quer dizer, é um volume de lucro, um oceano de dinheiro que é dragado pelo sistema financeiro e no fim a culpa é dos velhinhos, rapaz. Entendeu? Pô, cara, que coisa, né, bicho? Eu acho assim, isso é uma tragédia, isso aí. Sabe? E o judiciário tem contribuído para isso, sabe? Tá muito ruim isso aí. Serrano, você, aliás, é um dos críticos do sistema bancário, tá? Um dos efeitos colaterais desse escândalo do Master é a gente achar que os grandes bancos são mais honestos, né? O Itaú, o Bradesco. Não tem, cara. Isso aí, assim, vamos dizer assim, existe a possibilidade de praticar perversões lícitas. Né? É um mecanismo americano que a gente já falou algumas vezes aqui. Né? Você legaliza. Né? O sujeito
16 estados, na última pesquisa que eu vi norte-americana, têm protocolos de reação armada em situações de aprisionamento de pessoas que são inumanos. Tem um filminho no YouTube muito interessante. O cara invade o quarto do cara achando que ele tinha disparado um tiro na rua, do hotel, né? Falam para ele deitar no chão, ele não entende direito, provavelmente ele é estrangeiro, ele levanta a mão, o que ele vai fazer? Dão 3 tiros no cara, bicho. E o policial saiu inocente da situação, porque agiu de acordo com o protocolo, porque o cara não deitou no chão, ele ficou com os braços levantados. Depois descobriram que não foi o cara que atirou. Então, quer dizer... Então, assim, o que eu estou falando? Há uma legalização do homicídio, nesse caso, por exemplo, nesse tipo de caso. Né? Há uma legalização de práticas absolutamente imorais, como o revolving door. O cara é diretor do Banco Central, amanhã ele vira diretor de banco. Ou diretor da agência XPTO, de energia elétrica, amanhã vira diretor da concessionária de energia elétrica, depois volta a ser... Que é o mecanismo... E essa crítica é muito interessante. Você sabe que ela é feita nos Estados Unidos por gente de ultradireita. Porque aqui no Brasil, a chamada política neoliberal foi você, aqui no Brasil e na Europa, foi você pegar a estrutura do que é o serviço público e transformar em atividade regulada. Ou seja, foi privatização propriamente dita. Você transfere a titularidade do serviço, que é do Estado, para o particular. Essa que foi a tentativa. E aí permanece como uma atividade regulada. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, não. É atividade regulada. A propriedade é privada da atividade. Né? Então, lá, o chamado neoliberalismo foi a crítica à atividade regulada. E eles criticavam todos. Como? Pela ideia de captura. As agências são mais fáceis de capturar do que o Congresso, etc. Mais fácil de corromper. Captura é uma palavra bonita para dizer de corrupção. Né? Então, ou seja, Banco Central, agências, têm que sempre ser vistas com limitação em relação, por exemplo, a um dos mecanismos mais fáceis de captura, que é o revolving door. Né? Eu saio do Banco Central, viro diretor de banco, depois volto a ser... Você imagina se fosse um empreiteiro que fosse nomeado para diretor de alguma agência, ou secretário de Estado, ou ministro, etc. O escândalo que ia dar, né? Ministro de obra, por exemplo, e depois voltasse a ser diretor de empresa de empreiteiro. Quer dizer, os bancos fazem isso cotidianamente. Essa Enel em São Paulo, desculpa estar falando o nome da empresa, mas é que eu ando muito irritado com os problemas. Acho que cara, não tem mais, eu estou com um monte de protetor aqui, de negócio aqui, só queima os trem. E você vai lá e pede devolução de dinheiro, eles não dão. Né? Então, essa Enel, como é que você justifica até agora não terem rescindido o contrato com essa empresa? Tem que encontrar explicação, eu posso imaginar qual é.